Estamos de volta juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos. Um beijo para o seu Ivan, para o seu Benjamin, para todo o pessoal da Santa Casa, para a Elaine. Quem está aqui com a gente hoje, o neurologista Mário Jorge, tirando as nossas dúvidas sobre o déficit de atenção. Você anda meio distraído, não é distração, é atenção, Luquinha. Até esqueci o nome da pessoa que vai conversar com a gente agora, que eu estava aqui no Face. Alô, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Quem está falando? É a Roseli. Ô, Roseli, perdão, eu tinha me passado seu nome, mas eu esqueci, porque é tanta coisa Ele tá com aqui. déficit. Roseli, pode fazer a sua pergunta, obrigado aí pela participação. Então, é sobre meu marido. Sim. Ele é muito distraído, a gente fala as coisas para ele, ele não presta atenção e depois ele fica perguntando sobre aquilo e a gente explica para ele e ele fica perguntando 4 ou 5 vezes a mesma coisa. E às vezes ele tem medo de esquecer e ele fica falando sozinho sobre aquele assunto para não esquecer. Eu queria saber se é um déficit de atenção ou já é um começo de Alzheimer. Que idade? Qual a idade do seu marido, querida? É 71. 71 anos. E desde quando ele é assim? Ele tá faz tempo assim, meu amor? Olha, já faz uns 5 anos que ele está assim. Ele não era assim antes, então, né? Não, não era. Roseli, posso? Pode, é lógico. Roseli, com essa história que você está contando, com a idade do seu marido, com uma história de 5 anos, pode não ser déficit de atenção, se ele não era assim. Como a gente falou antes, o déficit de atenção começa na infância. E é claro que ele não tratado ou não diagnosticado vai prejudicar a vida do adulto. Como seu marido era normal e ele passou há 5 anos a ficar esquecido, isso é um esquecimento. Ele não é distraído, é um esquecimento, mais provável. Mais provável que ele esteja começando alguma doença da memória, do tipo aquela doença do alemão, não é? Do Alzheimer. Do Alzheimer. Não estou dizendo que seja, Roseli, não se assuste, mas acho que vale a pena você procurar um atendimento médico especializado nessa área para fazer um diagnóstico mais correto. Ok. Provavelmente não é déficit de atenção, porque aconteceu agora, aos 70 anos, né? Porque ele está com Exatamente. 75 e tem 5 anos de história. Ok, então. Bom, pega essa orientação, viu, minha lindona? Procura aí uma orientação também médica para que seu marido saiba realmente o que está acontecendo, né, Luquinha? Com certeza, até para ficar tranquilo. tranquila, né, Solange? De repente não é nada, né? Fica pensando já, às vezes, o pior. Você a gente lembra quem imagina. que você vai atender? Eu lembro, Eu é já a esqueci. Denise de Caçapava, não é isso mesmo? Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, linda. Bora perguntar. Então, eu esqueço muito das coisas, sabe? E ultimamente eu tenho esquecido até nomes de pessoas, assim, que eu convivia, sabe? Tinha um convívio diário. E, nossa, eu esqueço muito mesmo. Mas você anda meio corrida, meio estressada, alguma coisa assim? Está com muito trabalho. Ah, um pouco. Muito trabalho pela frente? É, Que idade que ela tem? Qual a sua idade, linda? 27. 27. Tá nova. Ai, queria meus 27. O nome dela mesmo? Roseli. Denise. Denise, Ai, a gente tem que deixar claro aqui para vocês, para não assustar todo mundo, que o déficit de atenção é um distúrbio, é uma disfunção neurológica, neuropsiquiátrica. Mas nem todo esquecimento é déficit de atenção, não é? Quer dizer, se você tem muita atividade, tem muita coisa para fazer, você tem muito pensamento, não dá às vezes para você prestar atenção em alguns detalhes que passam despercebidos. Então, nem todo esquecimento, não é esquecimento, isso é falta de atenção. Para você guardar uma informação, para você arquivar um conhecimento, é preciso que você preste atenção primeiro. A memória é um processo secundário à atenção. Primeiro você tem a atenção naquilo que você está aprendendo e depois você guarda aquilo que você aprendeu. E o que ela tem que para fazer? recuperar depois. Você pode fazer exercícios para melhorar a sua atenção. Por exemplo, você entra num lugar e procura ficar olhando tudo que está acontecendo e tenta reparar em detalhes. A mulher é muito mais detalhista que o homem, né? O homem entra num lugar e é capaz de nem perceber a cor da parede, se tinha luz no teto, se tinha cortina. A mulher não, ela entra numa sala, ela sabe tudo que tinha dentro daquela sala. Então, reparar nos detalhes é um bom Reparar nos exercício. detalhes é um exercício que você pode fazer para melhorar a sua atenção.
Eu vou fazer isso, porque o doutor está com uma paciente aqui do lado, já que anda esquecendo de tudo. Bom, isso eu não vou esquecer. Jamais eu esqueço. Você sabe que segunda-feira é dia da gente conferir quem são os ganhadores do nosso querido Vale Cap. E o nosso mais querido ainda, Julinho Ribeiro, vai contar pra gente sobre os sortudos. Boa tarde, Julinho. Boa tarde, Solange Moraes, Luquinha, pessoal de casa, e vamos aos ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, uma moto para ele, o Eduardo Augusto. De onde, Eduardo? Taubaté! Cidade de Taubaté em festa. Segundo sorteio, 2 motos, 4 ganhadores. O Maicon de Guaratinguetá e a Pedrina de Taubaté não estão presentes. Eles dividem com a Andréia. De onde, Andréia? Já Aparecida. Que divide também com a Antonieta. De onde, Antonieta? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Agora vamos ao terceiro sorteio, CB 300R e mais R$ 7.500 para mais 4 ganhadores que dividem esse prêmio. Luiz Fernando, de onde, Luiz? Taubaté. Cidade de Taubaté. O Miguel Batista é de onde, Miguel? Aparecida. De Aparecida. O José Cláudio, de onde, José? Jacareí. E ainda dividem com Orlando Serpa, aqui de São José, que não está presente. Quarto sorteio, Solange Moraes. Luquinha, prestem atenção. 1, 2, 3, 4 Onix. E ainda R$15 mil para ele, o Ivan Gonçalves da Silva Feliz da Vida. De onde, Ivan? Caraguatatuba. Caraguatatuba. Acreditou, comprou, deu certo. Ganhou, né, Ivan? Ganha. Já dá para recomendar o Vale Cap? Com certeza. Ganha mesmo? Ganha. Parabéns, viu? E ainda, Solange Moraes, tivemos 10 giros de R$1.500 no Giro da Sorte. Agora para o próximo domingo. Carminha e Tony. Primeiro sorteio. Uma Honda 150. Bom, hein? Segundo. 2 Hondas 150. Terceiro. Uma Honda CB300R, mais R$7.500. E no quarto, Tony? Uma S10 cabine dupla, mais R$75 mil. Tá bom ou não tá? E ainda 10 giros de R$1.500 no Giro da Sorte é o Vale Cap. Esse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band Sol. Valeu, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, meus lindos. Ô, sorte. Parabéns aí para Caraguatatuba. 4 carros numa só tacada, Luquinha. Demais, essa Pra uma loja é pessoa. incrível, né? Não pode esquecer, então, Não de pode. investir no Vale Cap, hein, gente? Com certeza, né? Fazer a pergunta da Mayara. Tá. Ela tá comentando o seguinte aqui, Solange, que ela às vezes começa a falar e esquece o que estava falando. Ela programa as coisas, chega no dia, ela esquece que programou. Que coloca até outras coisas nos lugares. Coloca as coisas nos lugares errados e fica procurando que nem louca. Ela disse que já perdeu tanto a chave da casa dela, que ela já gastou tanto dinheiro que ela não sabe nem falar quantas vezes aconteceu isso. E também ela disse que até ultimamente ela fez uma coisa que ela achou incrível, que ela guardou detergente dentro da geladeira e já jogou dentro da panela pensando que fosse óleo. Nossa. E ela disse que foi no centro da cidade fazer umas coisas, estava de carro e ela chegou em casa e disse que o chinelo dela não sabia onde estava. E ela queimou o pé no asfalto e sentiu no outro dia que o chinelo dela não estava lá. Ela quer saber o que pode estar acontecendo. O nome dela é Mayara. Bom, Mayara, existem aí vários episódios que você viveu e deve ter outros também, que você não se lembra, né? Em que você mostra claramente que você tem uma dificuldade de atenção mesmo. Se a isso se somar, por exemplo, você trabalha e vai fazer um relatório. E você fica várias horas tentando fazer aquele relatório, para no meio, não consegue terminar, tem que voltar, está lá no meio do relatório, tem que voltar no começo, porque você esqueceu o que você escreveu. Se você está lendo um livro, por exemplo, e lê 3, 4, 5, 6 folhas, aí tem que voltar no começo, porque você esqueceu o que você leu para frente. Se esses sintomas também se associarem àquilo que você contou aqui para o Lucas, é possível que você tenha um distúrbio da atenção. É claro que precisa uma avaliação mais detalhada, um teste neuropsicológico, uma avaliação neurológica mais eficiente. E isso pode ser, sim, provável que você tenha O senhor um teste. tem consulta para depois do programa hoje? Eu tô Uma que nem coisa a que é Mayara. interessante sobre a gente falar aqui, aproveitando a pergunta da Mayara, é que muitas vezes precisa ver na família. O déficit de atenção é uma condição genética. Então, normalmente, se existe uma pessoa na família, o filho ou a filha, é provável que o pai ou a mãe ou os avós Também tenham tido. tido. Então, uma das coisas importantes, Mayara, para você investigar é se alguém na sua família, se seu pai, sua mãe, seus avós, ou você tem algum irmão ou irmã que tenha essa mesma dificuldade que você apresenta.
Isso favorece muito o diagnóstico de déficit de atenção. Tá, estão perguntando aqui como é que é feito o exame para saber se a pessoa tem ou não déficit de atenção. Já já a gente responde para você. E já o doutor responde para mim e para a Solange, você tem 2 horários então, viu, Solange? Que eu acho que eu estou precisando ir lá também, né? Bom, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, voltou a ser preso hoje, no início, a 10ª fase aí da Operação Lava Jato. Entre os crimes investigados nesta etapa estão associação criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e fraude em licitação. Duque foi preso na casa dele no Rio de Janeiro. Você comentou comigo algo sobre o áudio? Pois é, porque na primeira reportagem que ele foi preso, essa é a segunda vez que ele está sendo preso e, para variar no país, ele vai mandado embora. Vai para casa, fica feliz da vida. E na primeira vez, vazou um áudio dele com o delegado, com o advogado que toma conta do caso dele, e ele falando, a polícia está aqui, quer me prender, levo roupa, não levo. O advogado fala, não faz nada, não fala nada, que eu estou indo para aí. Aí ele retruca e fala, mas que país é esse que está me prendendo? É um país que está com os pacová na lua de vocês, é esse país que está te prendendo. Totalmente amoral, como o doutor comentou aqui no intervalo, né? Bom, e vários panelaços foram registrados pelo Brasil na noite deste domingo, depois do pronunciamento do governo na TV. Não sai daí que a gente já mostra.